Olá, hoje vamos falar de um assunto sobre o qual recebo muitas dúvidas. Como lidar com a questão emocional, com o impacto emocional no universo das demências? O medo, a hora que recebe o diagnóstico, a reação da família, os conflitos durante a evolução, o curso da doença, enfim, para que possa nos orientar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso hoje com uma especialista, a psicóloga Luciana Cassimiro. Vou apresentá-la melhor a vocês. A Luciana Cassimiro, ela é especialista em neuropsicologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista em gerontologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mestre em ciências e doutoranda pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ex-conselheira da Abrasa, Associação Brasileira de Alzheimer Regional São Paulo, e ela é psicóloga da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Super bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, Lina. Olá a todos. Vai ser um prazer estar com vocês nesse bate-papo, que vai ser, espero, bastante produtivo para todos nós. Então, receber um diagnóstico impacta tanto a pessoa que está recebendo o diagnóstico, sim, você tem doença de Alzheimer, como também impacta a família toda. Qual é a orientação a priori que, em geral, você dá? Olha, uma das coisas mais delicadas que a gente recebe nos consultórios e recebe também nos serviços públicos é exatamente isso. E agora? Né? Eu recebi uma informação de que meu pai, a minha mãe, minha avó, enfim, ela tem uma demência, e o que a gente faz? Porque os médicos me deram tantas informações e eu estou perdida, em função de que tem o impacto da palavra demência, que tem um estigma ainda muito grande, né? As pessoas não têm muita ideia do que significa, do que vai acontecer, como eu vou lidar com tudo isso, com essa novidade, né, dentro da família. Né? Então, eu acho que a primeira das coisas é a gente manter muito a calma, a gente tentar ao máximo receber informações adequadas em relação ao diagnóstico, porque a grande questão é que muitas vezes a pessoa recebe assim, olha, você teve, o seu familiar tem uma demência, doença de Alzheimer, normalmente é o que mais se fala, não necessariamente é a mais comum, mas é a mais comum, né? É a mais comum, e é que as pessoas no imaginário popular é a existente, na verdade, essa é uma das grandes questões também, né? Porque existem outros tipos de demência, com outras características, inclusive, na hora da gente fazer a orientação, mas eu acho que o principal é a gente poder esclarecer por partes essa família, porque o impacto de receber a notícia de que, olha, o meu pai ou a minha mãe era uma pessoa que absolutamente independente, autônoma, fazia tudo por aí, de repente ela começou a ficar esquecida, ou ela começou a ter alguma dificuldade na execução de tarefas, ela começou a ter problemas, por exemplo, para ir ao banco e sacar o seu dinheiro, ou para fazer comida, né? E aí, como é que eu vou lidar com tudo isso? A primeira pergunta que nos fazem sempre é assim: tem cura? E essa é uma das grandes questões. E uma das grandes problemáticas, porque muitas vezes o diagnóstico não vem acompanhado de uma orientação adequada para isso. De que a gente está falando de uma doença que é degenerativa, neurodegenerativa, para ser mais precisa, que tem inícios variados dependendo do tipo de demência, e que, infelizmente, até hoje, nós não temos uma forma de curar. Nós temos formas de poder organizar a vida dessa pessoa, de poder minimizar alterações de comportamento. Que isso é muito importante, né? Mas a gente não tem como curar. E eu acho que essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa orientar a família, de que a gente não vai ter uma fórmula mágica, e que essa fórmula mágica não existe. Na verdade, infelizmente, hoje ela ainda não existe. Mas é muito importante, né, Luciana, orientar que, assim, tem gente que me fala, recebi o diagnóstico de Alzheimer em casa, não tem mais o que fazer. Não, tem muito a fazer, né? Porque é a qualidade de vida dessa pessoa
inclusive de todo o entorno, né, de toda a família, porque muda tudo, né, dentro dessa casa. Exatamente isso, Lina. Eu acho que o principal, quando alguém fala para a gente, olha, recebi o diagnóstico da minha mãe, do meu pai, estou desesperada, não sei o que fazer. Uhum, Né? Alguns até me falaram, olha, não tem cura, apesar de já ter procurado em todos os lugares possíveis e imagináveis todas as fórmulas mágicas, né? uhum, É que assim, olha, calma, a gente consegue sim lidar com essa situação da maneira mais adequada possível. Não existe uma fórmula mágica, mas existem muitas formas da gente poder minimizar as dificuldades, de poder uhum, orientar para que essa pessoa e para que todo o entorno possa ter uma qualidade de vida muito melhor, uhum, não isolar a pessoa, uhum. não, porque assim, num primeiro momento, essa é uma das principais coisas que se faz. Bom, recebeu o diagnóstico, então a partir de agora essa pessoa não pode fazer mais nada. Uhum, E isso uhum. é um grande erro, porque a gente Inclusive, a pessoa acaba evoluindo, imagino, mais rapidamente, né? Porque exatamente acaba com a autonomia completa dela, que né? você ela recebeu um diagnóstico, mas até o dia anterior desse diagnóstico, ela estava fazendo várias coisas. Uhum, Algumas com mais dificuldade do que outras, mas ela fazia uma série de coisas. Então eu não posso chegar, porque ela teve um diagnóstico hoje às 16 horas, por exemplo, e a partir uhum, das 17 ela não pode fazer mais nada. Olha, uhum, ela fazia comida e agora ela não pode mais. Não, ela pode continuar fazendo comida, mas ela talvez vá precisar, ao longo da evolução, de uma assessoria maior. E enquanto ela uhum, puder fazer as coisas que ela fazia anteriormente, por mais que a gente precise ali de uma supervisão um pouco maior, que ela continue fazendo. uhum, Porque isso vai melhorar não só a qualidade de vida dela durante o processo de evolução da patologia, uhum. como também dos familiares, porque é alguém que até então fazia as coisas e a partir de então vai precisar de uma certa supervisão. Claro. Se você for acompanhando gradativamente a evolução da doença, é muito mais tranquilo para que você possa lidar e entender o que está acontecendo, do que de repente você colocar aquela pessoa dentro Numa de uma redoma. redoma, Exatamente, dentro de uma redoma, e aí ela não pode fazer mais nada. uhum, E aí você enquanto familiar, cuidador, vai ficar extremamente sobrecarregado. A evolução, a probabilidade da evolução ser ruim é é muito maior, né? maior, Uhum, porque você não estimula claro. essa pessoa, né? Eu sempre vou falar assim, o que que a gente pode fazer pelo idoso ou pela pessoa com demência, né? Eu não vou tirar a questão só do idoso, porque a gente tem algumas demências que começam um pouco mais cedo, então Uhum, não naquele marco dos 60 anos ou 65. A uhum. gente tem, infelizmente, algumas demências que começam mais cedo. E aí você poder fazer com que essa pessoa continue ativa, continue podendo utilizar aquilo que ela ainda tem remanescente é extremamente importante. Inclusive, Lu, falam que, por exemplo, o Alzheimer é meio que um luto em vida. Muitas famílias me escrevem falando isso. Então, a tal da aceitação, né, dentro das fases de um luto, também faz parte, por exemplo, na doença de Alzheimer? Sem sombra de dúvidas, Lina. Na verdade, a gente diz o seguinte, porque você tem, fisicamente, a pessoa está ali, Tá. mas psicologicamente, socialmente, nas questões de relacionamento intrapessoal e interpessoal, essa Uhum. pessoa começa a ter dificuldades. Então, você acaba deixando de reconhecer aquele seu ente querido. Esta Claro. é a grande questão. Uhum. Né? Quando a gente está falando das demências, aqui vamos ampliar para praticamente todas as síndromes demenciais que existem. Uhum. A gente tem demências, por exemplo, que começam por alterações de comportamento. Então, é aquela pessoa que você não reconhece mais. Era alguém que, por exemplo, era mais introvertido, mais calmo, mais tranquilo, e que de repente começa a ficar muito extrovertido, que começa a conversar com todo mundo e que perde um pouco
a questão da perspectiva de que eu não posso falar com todo mundo, eu não posso deixar todo mundo entrar na minha casa, né? Uhum. Então, esse tipo de comportamento faz com que a família viva, assim, um luto em vida, né? Como eles dizem Uhum. muitas vezes. Uhum. Mas nesse momento também, vamos dizer, que eu acho mega importante esse apoio emocional, esse apoio psicológico, porque afeta todo mundo, mas é um momento também que a gente pode ressignificar a própria vida de todos, não é? De organizar o futuro, e que, em geral, a gente não é muito preparado para fazê-lo, né? Não é? Eu acho que esta é uma das grandes questões, um dos grandes pontos quando alguém fala, eu estou vivendo um luto em vida, Uhum, porque ninguém está preparado para o luto, não é uhum, verdade? é verdade. Independente de que momento, e agora eu acho que nesse período que nós estamos aí, se Deus quiser, saindo dele, Essa né? pandemia, né? Essa pandemia toda, a gente viveu muito essa coisa de assim, meu Deus, como é que eu lido com o luto? O meu luto, o luto do outro. Uhum. E a gente não fazia isso, a gente não pensava nisso. Agora talvez a gente possa olhar para isso de uma outra forma, né? Ou pelo menos a gente espera que saiamos, enquanto sociedade, disso de uma outra forma, podendo ressignificar todos os nossos dias, Perfeito. absolutamente todos eles. E no processo demencial, talvez ainda mais, Uhum, porque eu tenho uma pessoa ali, mas ela está perdendo as características principais dela. Era aquela mãe que era amorosa e que fazia o almoço para todo mundo no domingo e que hoje ela já não consegue mais. uhum, É aquela a qual eu ligava para pedir um conselho e agora sou eu que tenho que me aconselhar com alguém para poder cuidar dela. Então, você ter um suporte, você ter uma rede de apoio, né, de uhum. que você não está sozinho nessa jornada, porque senão fica uma jornada muito dura, uma jornada muito difícil, né? Claro, Afinal de contas, lógico. é uma jornada que não tem manual, né? A gente não Uhum, tem. Adoraria poder entregar aqui para todo mundo, olha, tá aqui um manual e uhum. cada vez que o seu familiar ou o seu ente querido fizer assim, você faz dessa forma e vai estar tudo resolvido. E não tá. Olha, você tem toda a razão, Luciana. Eu vou ter que chamar um breve intervalo. Que bom que você falou que não tem receita de bolo. Então, no segundo bloco, a gente vai continuar conversando, porque as dicas estão sendo muito preciosas. Você não sai daí, não, a gente volta já já.